galerinha do bem, tudo bom com vocês? É muito bom ter a sua companhia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Amor, Política e Religião. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho da notificação e venha com a gente que hoje o vídeo tá muito bom, hoje o vídeo tá show de bola, tá legal? Bom galerinha, hoje eu trouxe para vocês um tema super interessante. Quando nós tratamos de assuntos como geopolítica e religião, alguns temas são muito relevantes. E toda vez que existe uma troca, ou no papado, ou na presidência dos Estados Unidos, acabam saindo a galera das teorias da conspiração. Se bem que muita coisa que é considerada teoria da conspiração tem muito fundamento, né? Passou-se o tempo em que aquilo que era tido como verdade absoluta era o que nos era apresentado nos telejornais. A gente sabe hoje que as mídias sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, eles permitiram com que nós pudéssemos trazer a informação e que muita coisa que antes era apenas teoria da conspiração, hoje fosse algo bem diferente, né? Fosse algo que tem relevância, algo que é conseguido provar por cada um de nós, eu e você, quando ligamos as nossas câmeras para falar sobre temáticas relevantes. Bom, após uma transição de poder um tanto quanto controversa nos Estados Unidos, o atual presidente assumiu, e quando essa nova presidência assumiu, começa a vir algumas perguntas, principalmente do meio adventista, ou entre aqueles que creiam na existência de um decreto dominical. E muitas vezes a pergunta é, será se vai ser o Joe Biden que vai assinar o decreto dominical? E aí você começa a juntar com tudo aquilo que temos visto nos últimos anos com relação ao Papa Francisco e com o seu comportamento diante das doutrinas da igreja. Temos um Papa um pouco mais liberal, um cara que tem um ar diferente. Talvez em toda a história, poucos papas tiveram o comportamento que o Papa Francisco tem. E a gente começa a juntar os fatores, imaginar o comportamento do Papa diferente dos demais, começa a olhar que a transição nas eleições americanas nunca tinha dado tanto trabalho na história, talvez lá no século XIX tenha acontecido algo semelhante. E a gente começa a imaginar o que está acontecendo. E aí é bem interessante que ninguém aqui está disposto a marcar um dia para a volta de Jesus. Nós vimos que Guilherme Miller fez isso lá em 1844, não deu certo. A Associação Torre de Vigia da Testemunha de Jeová marcaram essa volta para 1914, também não deu certo. Nostradamus diz que 1000 chegarás, mais de 2000 não passarás. Passou de 2000, já estamos em 2021, graças a Deus. O calendário Maia, 2012, né, dia 21 de dezembro de 2012, teria fim ao calendário Maia. O mundo também não se acabou. Sobre isso, temos o Filho do Homem, Jesus Cristo. Aquele que disse, eis que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então a intenção aqui do canal não é marcar um dia para a volta de Jesus, ou saber o dia em que Jesus vai voltar. A ideia é não nos conformarmos com o conhecimento que nós temos hoje. Olha só, por mais que na visão de alguns seja um equívoco a postura de Guilherme Miller por ele ter acertado a data mais errada do acontecimento, a galera do século XIX, eles não se conformaram com o conhecimento adquirido pelos reformadores, lá na época de Martinho Lutero, a galera de 1500 ali, e todos os outros. Mas parece que hoje nós temos nos conformado com o conhecimento que nos foi dado e temos nos dado o direito de ficar sem estudar, sem pesquisar, apenas se conformando com aquilo que nós ouvimos de terceiros. E muitas vezes é por esse motivo que as religiões elas têm sido muito tendenciosas. Ou seja, temos dado muito ouvido à palavra de pastor X ou pastor Y, não que os pastores não saibam, não tenham conhecimentos, mas é necessário uma pesquisa própria. É necessário que você tenha conhecimento sobre o que está acontecendo. É necessário que você faça como os cristãos de Bereia, tá bom? E é muito interessante que com essa troca de poder, a gente fica imaginando, não, mas o que é que vai mudar? Gente, primeira coisa, ideologia. Cada pessoa pensa de um jeito. Cada grupo de humano tem o seu conjunto de ideias. Por exemplo, se eu vou falar para vocês de uma acerola, aí eu falo assim, uma fruta que pesa mais ou menos uns 10 quilos, que tem a polpa vermelha e tem a semente preta. Você vai dizer, não, preto, mas isso é uma melancia. Exatamente.
Então, cada um você vê pela forma em que você fala. Ou seja, quando eu falo de uma fruta de mais de 10 quilos, com a polpa vermelha e com a semente preta, você vai perceber que ela não é acerola, ela é melancia. Então, quando você olha um homem ou uma mulher, alguém que acende o poder, pelas suas características, você sabe qual é o posicionamento dessa pessoa dentro do grande conflito. E nós já sabemos aqui muitas vezes no canal, já foi falado muitas vezes no canal, que dentro do grande conflito não existe muro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Então faça uma análise aí sobre o atual governo e o dos Estados Unidos, e em que lado ele se posicionaria dentro do grande conflito, né? Ou seja, quais são as características? As características apontam para o lado do grande conflito, o lado vencedor, ou para o lado que vai sair perdedor. Faça essa análise aí na sua casa e tente imaginar. É lógico que algumas políticas vão ser moldadas, vão ser diferenciadas, porque tínhamos até então um presidente com matriz cristã e voltado para o lado conservador, onde tinha como prioridade a família, não ao aborto, dificultar ao máximo o acesso às drogas e tantas outras coisas. Enquanto agora temos um presidente democrata voltado para uma visão mais liberal, onde Deus ele não importa tanto, né? Por mais que tenha um respeito à liberdade de crença e religião, mas o foco ali não é a crença em um Deus único. E aí começa a vir ideias como a do reset, a do grande reset mundial, e alguns outros temas que são falados diariamente. E dentro desse contexto, a gente fica imaginando com todas as tensões que existem hoje no mundo. Essa semana, o chefe de Estado da Rússia, ele deu uma declaração bem interessante. Ele disse, olha, se as tensões não diminuírem, vão acabar lutando todos contra todos. Nós vemos que lá no Oriente Médio, mais precisamente no Golfo Pérsico, está tendo um conflito anunciado. As tensões são altamente desproporcionais, acima dos normais, entre Israel e o Irã. A gente sabe que a briga comercial e a briga bélica entre a China e os Estados Unidos, ela está a todo vapor. Então, vários conflitos estão se desencadeando. Até então, não foi interessante nenhum tipo de conflito, porque nós estávamos em paz. Estava todo mundo vendendo, as multinacionais vendendo. E é isso que o capitalismo quer, vender. Agora, quando chega um momento que não é mais possível vender, aí o negócio complica, começa a ter tensões. Como disse lá o chefe da Rússia, se as tensões não aliviarem, estarão lutando muito em breve todos contra todos. Não estou dizendo aqui que vai ter uma nova baderna mundial, como teve duas no século XX. Mas fique atento, busque a Deus em oração, tente melhorar a sua vida como cristão e, acima de tudo, não se conforme com o conhecimento que os antepassados deixaram. Vá além, pesquise, estude, porque você é responsável por levar essa mensagem às pessoas.